Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental nas escolas, a importância de um olhar direcionado para esses estudantes e profissionais cada vez mais capacitados. Para me ajudar a conduzir esse assunto, tenho dois convidados. Presencialmente conosco em nossos estúdios, Moisés Luz, psicólogo, e de forma remota também nos acompanha Andréa Alves, pedagoga e psicóloga. Sejam bem-vindos. Moisés, começo por você. Gostaria que você começasse relatando para a gente quais são esses principais desafios psicológicos que os jovens de hoje enfrentam na escola. Tá. Como nós estamos vivendo um momento de muita informação, muita catástrofe, muita coisa, hoje é necessário que o jovem tenha esse respaldo dentro da escola, né? Porque a saúde mental ela tem que ser priorizada. Tem muita coisa, né, para ser feita. E geralmente a partir de que idade vocês começam a perceber esse sofrimento? Hoje está bem diversificado, porque com a chegada dos telefones celulares, os bebês começam a mexer no telefone hoje. E esse é um dos principais desafios que nós hoje da psicologia e da pedagogia temos para enfrentar, né? Porque eles já chegam, já tem crianças chegando com TDAH, com ansiedade, com depressão. Então são muitos desafios. Andréa. Olá, assim como Moisés trouxe, né, eu penso da importância da gente ter esse cuidado em relação ao uso desses recursos tecnológicos, que são importantes, são bons, mas depende muito de como a gente faz esse uso, né? Atualmente tem tido muitos diagnósticos de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mas também acredito que tenha muita patologização da vida cotidiana, porque a gente tem inúmeros fatores aí, né? Tem muitos estímulos, muito mais do que na nossa época de infância. E tendo muitos estímulos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles vão ficar aí mais ansiosos, vamos dizer assim. No entanto, eu não compreendo como uma ansiedade patológica. Porque se a gente tem aí muita informação, então a gente tem muitos lugares para olhar, muitas coisas para acessar. Então, patologizar o que é da vida cotidiana, penso que a gente precisa ter muito cuidado. Eu estou chamando de patologizar esse excesso de diagnóstico que a gente vem tendo também. Porque a vida, ela acontece em relações, né? E essas relações, elas acontecem na escola também. E nós... aí falando do meu lugar de professora, de educadora, por vezes a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprendeu, então, da nossa época de escola. Ainda assim, a gente coloca as crianças, os estudantes como um todo, sentados um atrás do outro, muito difícil ali eles conversarem, muitas vezes a gente fica preocupado em transmitir o conteúdo, né, nesse tempo do conteúdo, e não dá a possibilidade dos encontros ali entre as crianças, entre os adolescentes, o que acaba parecendo que eles estão muito inquietos, porque eles querem levantar, eles querem falar com os colegas e tudo mais, então precisa de um movimento nosso também, enquanto adultos, para compreender essa nova infância e essa nova adolescência, né? E aí, André, eu já aproveito e te pergunto, né? Quais são os principais sinais? Você e o Moisés trouxeram alguns comportamentos, né, similares aqui, digamos, alguns transtornos, né, que aparecem mais nessa faixa etária. Mas quais são os principais sinais de que essa criança está com algum distúrbio? Eu penso que é importante a gente fazer uma análise da criança pela criança. Então, como que a criança era
até um determinado momento e como que ela está agora, para que a gente não generalize. Todo mundo que está inquieto tem TDAH, por exemplo, né? Então, é importante observar, essa criança, ela era mais quietinha, mais calma, conseguia estar ali com o grupo, e agora ela não para quieta no lugar de fato, ela se recusa a fazer atividades em grupo, está agressiva, as respostas dela está inadequada, considerando como eram as respostas antes, aí a gente precisa estar em alerta, porque provavelmente, possivelmente, algo está acontecendo que a criança está em algum tipo de sofrimento. Não dá para afirmar que seja um TDAH, um TOD, uma depressão, mas algo está acontecendo que está fazendo com que a criança modifique aí a maneira dela de interagir. Aí tem que investigar junto à família, junto à escola, com os outros professores. Eu estou pensando aí em crianças, né? As crianças da educação infantil e do primeiro ao quinto ano, que é do Fundamental 1, que aí vai até 10, 11 anos mais ou menos, tem um professor, uma professora referência, né, que a gente chama de FEB1, que são os professores da educação básica. E aí, esses professores são os que ficam mais tempo com as crianças. Esses geralmente têm mais condições de fazer essa observação. Mas tem também os professores das disciplinas, as outras disciplinas, né, que a gente fala que são os PEB2, né, que são os professores, por exemplo, que trabalham no Fundamental 1, mas eles não são os professores que ficam mais tempo com as crianças, são os especialistas de inglês, educação física, arte, e também é preciso fazer essa investigação junto a esses professores, porque a criança, quando ela vai, por exemplo, para a quadra, para o pátio, para uma aula de educação física, pode ser que ela demonstre um comportamento diferente daquele que ela está em sala de aula, ali mais sentada, num espaço com mais materiais, por exemplo, aula de arte, que é uma aula onde se coloca ali muito mais da possibilidade de pensar, de desenvolver ali a criatividade. Então, pode ser também que apresente sinais em inglês, como não é a língua materna, né? Que são os professores especialistas que dão essa disciplina para as crianças, essas da educação, do Fundamental 1. Então, também, falar também com as outras pessoas que fazem parte da comunidade escolar, da equipe escolar, né? Então, as pessoas que contribuem ali com a merenda, os auxiliares de classe, a equipe gestora, até porque muitas vezes a criança se identifica com uma pessoa que não é a professora da sala regular, por exemplo, né? Vincula mais com uma outra pessoa que não seja a professora ou professor da sala regular. Pois então, olhar para esses diversos espaços e diversas relações é importante para a gente saber quando tem ali uma mudança na maneira de ser da criança. Moisés, você gostaria de complementar, por favor? Então, seguindo o raciocínio dela, a gente tem que tomar o cuidado de não acontecer como aconteceu no movimento manicomial, onde tudo era doença, a pessoa fumava um cigarro de maconha, já era louco, tinha que internar, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de realmente pegar essas crianças que realmente precisam da avaliação, né? Porque hoje eu vejo também que ocorre um mercado, o pessoal chama de neoliberalismo, né? Que as escolas estão mandando todos os alunos para fazer avaliação neuropsicológica, e não é
foi como a colega disse, a criança tem o tempo dela de aprender as coisas. O nível de informação que nós temos hoje é muito mais alto do que quando a gente tinha na nossa infância, né? Então, se pensa muito nesse negócio de levar todo mundo para fazer. Todo mundo hoje tem TDAH. E se for avaliar, todo mundo tem. Os testes também que são usados hoje, eles não são muito fidedignos. Hoje você compra teste em banca de jornal para avaliar esse tipo de coisa. Então, são testes avaliados assim, à base de perguntas verdadeiro ou falso, sim ou não, e não traz uma resposta fidedigna para aquele diagnóstico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não rotular nossas crianças, para não dizer que todo mundo tem, porque a gente falou de sintomas, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização de que, porque a criança está mais agitada, ela já tem um autismo, ou ela está mais quieta, ela está em depressão. A gente tem que estar em conjunto observando. Então, hoje eu acho que dentro das escolas tem que ter realmente uma equipe multidisciplinar, não só de psicólogos, mas tem que ter todo um amparo para que a criança tenha essa assistência e ela não seja rotulada. E aí, quando a gente fala em idade mais crítica, por exemplo, tem uma idade que sugere mais alerta, ou a adolescência, ou pré-adolescência, ou nessa infância realmente? É que tem muita... o adolescente ele está mais propenso a essas coisas porque ele quer conhecer o mundo, ele está numa fase de conhecimento, ele está numa fase de desenvolvimento dele de querer conhecer coisas e às vezes ele não tem em casa alguém que oriente, ele não tem na escola quem oriente, ele vai por si só dentro dos meios que a gente tem na mídia hoje de querer conhecer as coisas, né? Então, eu acho que a idade mais crítica é quando de 10 até uns 16 anos é onde eles querem experimentar de tudo. Andréia? Eu penso, como o Moisés trouxe também, mas é isso, a gente precisa ficar atento a todo e qualquer tipo de sofrimento, sempre considerando o indivíduo, o sujeito. Então, porque a gente tem casos de depressão infantil, por exemplo, né? Então, a gente tem que observar como que aquela criança estava e como ela está agora. E sim, reprimir, dizer não pelo não, querer que a criança ou o adolescente faça do jeito que a gente entende que tem que ser, principalmente quando a gente entende que o jeito que tem que ser é o nosso, é o melhor, que é o da nossa época, aquela coisa do saudosismo, e a gente não pensa no transgeracional, desculpa, quase não saiu a palavra. A gente consegue olhar o sujeito. E sim, o adolescente ele acaba estando mais suscetível porque ele está nessa passagem, né, da infância para uma idade adulta, e a gente pensa a adolescência assim muito como transição, o que talvez não seja assim tão bacana, é transição, mas é o momento deles, né? Então a gente ouvir, eles estão cheios de dúvidas, o corpo está mudando, então aquele corpo infantil já não é mais o mesmo, os braços ficam mais compridos do que era, fica meio desproporcional, a maneira que eles andam fica um tanto meio desengonçado, porque eles ainda estão se apropriando desse novo corpo. O que cobram muitas vezes deles, né, também está inapropriado assim, para aquilo que eles sentiam um pouco antes. Então tem muitas falas, mas você já é muito grande para isso, enquanto que outras, mas você não tem idade para isso. Ou seja, então o que eu sou, onde eu estou, né? Aí por isso sim, né, por conta desse processo, eles acabam ficando, por comparação, né, se a gente pensar num comparativo com as crianças, mais vulneráveis nesse sentido, né, da constituição da subjetividade. E aí, vamos falar um pouquinho sobre
tema que você trouxe também da depressão infantil, né, André? Isso tem aumentado demais entre as crianças, não só a depressão, mas as tentativas de tirar a própria vida também, o que tem preocupado cada vez mais. Sim. E a automutilação tem acontecido muito, né? Que é uma tentativa, por vezes, claro, estou generalizando aqui, ó, volto a dizer, a gente sempre tem que ouvir o sujeito, o que ele tem a dizer, a pessoa, o indivíduo. Generalizando, muitas vezes é uma maneira de diminuir a dor, interna. Então, a dor emocional. Então, eu imprimo essa dor no corpo, né? É muito comum eles fazerem, pegarem algum objeto cortante, fazer aqui nessa parte ou nessa parte do braço, porque aí é possível esconder. Então, é importante que fiquemos atentos, que se a gente não consegue chegar nesse adolescente, geralmente acontece, né, esse tipo de automutilação, vamos dizer assim, né, de maneira que eles encontram para lidar com a dor, que não consegue transformar em palavra. Lá no final da pré-adolescência, 10, no início, desculpa, no início da pré-adolescência, 10, 11 anos, e aí adolescência, né? É, costumam também cortar no espaço interno, né, da coxa, porque aí dá para esconder. Então, se a gente não consegue chegar nele, nessa criança, né, nesse pré-adolescente, nesse adolescente, que a gente fale, então, ali com um colega, ele sempre tem um amiguinho, geralmente tem, né, um amiguinho que se abre um pouco mais, então que a gente possa chegar, e é importante chegar a eles e junto com eles falar, olha, vamos conversar e vamos conversar com a família, né? A gente conversa junto para a gente entender o que está acontecendo, estamos preocupados e nunca levar para um lugar de moralidade, de certo ou errado, porque foi a maneira que ele encontrou para lidar com aquilo que ele estava sentindo, né? Com esse sofrimento. Então é importante essa atenção. Acho que é um tanto isso, né? Moisés? Eu ia entrar num outro assunto, mas talvez esteja. Vamos aguardar o que o Moisés tem a dizer, né? Desculpa. A automutilação é uma coisa muito comum entre os adolescentes, né? E não tem, como a depressão, como a ansiedade, são multifatoriais, não tem assim como uma causa, né? De repente ele sente vontade de se cortar, ele começa a se cortar e ele só para na hora que ele vê sangue, né? É o limite, né? Não são cortes profundos, a gente não pode dizer que são pensamentos suicidas, mas não pode vir a ser um suicídio, mas é muito difícil isso acontecer, né? Maior parte acontece no sexo feminino, nos masculinos também acontece, mas é mais com o sexo feminino e tende a parar, né? Com tratamento, com terapia. Agora, com relação aos pais, eles têm que estar sempre observando o tipo de vestimenta que a criança está usando. Às vezes ele quer usar só um moletom tudo coberto, não quer mostrar as partes do corpo, porque às vezes tem esse comportamento inadequado. E quando a gente fala também sobre a participação dos pais, né, vocês falaram quão importante é uma equipe multidisciplinar também na escola atenta a essas crianças, jovens e adolescentes, né? Mas a André já tinha comentado um pouco também sobre a participação dos pais, do quão importante é que fiquem atentos também. Hoje a gente sabe que dentro da vida corrida desses pais fica cada vez mais difícil se atentarem, né, aos filhos e acabam muitas vezes até recorrendo a essas telas até como uma forma de distração para essas crianças, para que os pais possam fazer os afazeres ali do dia a dia. Que dica vocês deixariam para esses pais, Moisés? Existe um grande problema também que hoje nós temos pais que também são adolescentes, né? Eles não querem pegar muito a responsabilidade e tenta jogar isso para a escola, às vezes tenta jogar isso para o profissional de saúde. Então, um trabalho que tem que ser feito também com os pais, né? A gente tem que fazer uma conscientização de que aquele pai, ele é responsável por aquele menor, né?
Porque a gente tem um pensamento de que escola educa. Escola não educa, né? Desde pequeno eu escuto meu pai e minha mãe falar que, e as professoras antigas falar que educação a gente traz de casa, né? Então a escola ela tem a função de alfabetizar, de sociabilizar. Agora, a função dos pais é educar, é levar ele para lazer, às vezes para uma comunidade, né? Ter toda essa dinâmica familiar que está desaparecendo, né? Fica cada um no seu compartimento, cada um no seu celular, e não existe não existe uma união, existe ali um conglomerado de pessoas, mas cada um vivendo a sua vida no seu celular, vivendo no seu tablet, um no seu computador, e não existe mais aquela coisa da família. Então a gente tem que estar conscientizando a família, né? Colocar a família em primeiro lugar, né? Quando tiver que fazer as refeições, tentar fazer junto, né? Eu sei que é muito difícil hoje, porque todo mundo trabalha, todo mundo corre, todo mundo parece que cada um tem o seu problema, é maior que o do outro, né? Então eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, e esse trabalho tem que ser coletivo, não dá para ser individual, né? Então eu acho que dentro desta proposta que estão querendo colocar nas escolas, eu acho que esse projeto tem que se estender à família, não é só ao aluno. Andréia? Como Moisés trouxe, nós temos pais muito jovens, muitas vezes adolescentes, né? E aí a gente pensando nessa diversidade toda que somos e que temos, essa diversidade de família, né? Que é pai, mãe, às vezes é a avó, é a tia, então os cuidadores todos, né? O quão difícil é, sim, precisa trabalhar e trabalhar muito, por vezes não tem recurso financeiro, por vezes não tem recursos emocionais, né? Porque foram pais muito jovens, enfim. Mudou, né, o papel da escola, sim, eu concordo com o Moisés quando ele fala sobre o que nós ouvíamos, né? Mas atualmente mudou sim o papel da escola, porque mudou a configuração de família. A mulher precisou sair para trabalhar, né? Temos muito mais mães que saem para trabalhar e cuidadoras que saem para trabalhar, que por vezes não são as mães, né? Mas fazem ali o papel materno, né? A avó, a tia, uma prima, uma vizinha, enfim, né? Então acaba sendo sim muito difícil, eu acho também que as famílias estão sim com essas dificuldades, e a gente sabe que celular vicia, né? É viciante. Os joguinhos que tem, as redes sociais, e é viciante não só para as crianças, para os adultos também, né? Então, a gente poder possibilitar encontros, momentos da criança com a família. Eu trabalho no município de Taboão da Serra, né? E a semana passada nós tivemos assim eventos maravilhosos assim na escola. E na semana também do Dia das Mães, e que aí a gente colocou como Dia da Família, porque muitas crianças elas são criadas e educadas, e todo esse papel, né, de cuidado não é feito pela mãe, né? Não é feito pela pessoa que gerou, mas tem outras mães, né? Então a gente usou como encontro das famílias, a gente nomeia assim. E aí foi feito na rede toda, em todas as escolas, foi muito bonito, um almoço com as crianças e o seu familiar que pôde ir. E esse momento desse almoço, olha, o Moisés trouxe, né, de fazer alimentação junto, foi muito bom. Tem momentos também que a gente tem de mostra cultural nas escolas, onde a gente possibilita que a criança brinque com seus pais. Então, a criança interage ali em jogos de tabuleiros, enfim, jogos interativos, jogos que as crianças aprendem na escola, e ali naquele momento brinca com a família e ensina para a família. Então, a gente coloca a criança, a gente possibilita que a criança esteja num lugar de protagonista ali e fazendo a interação com a família. Isso é fantástico. Um outro
Um outro evento que a gente teve aqui no município, semana passada, inclusive, trabalhoso, mas muito gratificante, que foi uma mostra cultural no ginásio de esportes do município. E aí as escolas levaram apresentações artísticas, apresentações de dança, enfim, diversas maneiras aí de mostrar a arte, que foi maravilhoso. E a família foi assistir, e o empoderamento das crianças foi muito lindo, assim, de vê-las passando ali, quando elas passavam para entrar naquele espaço onde elas seriam as protagonistas. Então, a gente está falando dessa possibilidade de desenvolver aí o empoderamento, a autoestima, que isso vai contribuir, sim, muito para o contato aí com a família, para a aproximação, né, com as pessoas da família, e para que a criança se desenvolva e desenvolva a sua autoestima, e é preciso autoestima, empoderamento para aprender, né? Então, a educação está muito ligada à psicologia, né? Agora, antes da gente encerrar esse bloco e para o próximo, Moisés, vocês colocavam aí bem o papel dos pais e da escola, né? Mas fato é que cada vez mais as escolas têm se responsabilizado, têm sido responsabilizadas por esse papel. E aí, como lidar com essa situação? Porque os pais também estão delegando às escolas cada vez mais, né? Até mesmo nessa questão de saber identificar, né? Geralmente são os professores, são os educadores, coordenadores, diretores que identificam algum distúrbio inicial naquela criança, né? Quer dizer, coisa que os pais geralmente não conseguem identificar em casa. Antes de comentar, eu queria, concordo com o que ela falou, parabenizar as mulheres, porque hoje as mulheres têm tomado a frente de tudo, né? Têm saído para trabalhar, né? E eu queria fazer um apelo para os homens que, com esse tempo que ele tem, às vezes que a mulher está trabalhando e ele está em casa, para ele estar cuidando dos filhos, para ele estar dando uma atenção maior para os filhos, né? Porque sobrecarrega muito a mulher nesse caso. Nos casos clínicos que eu tenho, muitas vezes quem está interessado pelo filho é a mãe, né? O pai poucas vezes aparece, né? Então eu acho que essa presença masculina ela tem que começar a aparecer, né? Agora, com relação a a escola está tendo essa demanda, não acho correto, né? Acho que cada um tem que assumir o seu papel, né, dentro de uma família, dentro de uma educação. Porque senão nós vamos ter, em vez de famílias, nós vamos ter grandes orfanatos. A escola vai adotar a criança como filho, né? E eu acho que esse não é o papel, né? Então eu penso dessa forma, não sei se é o correto, mas eu acho que quem tem que tomar essa iniciativa são os pais, né? Tem que mudar isso, porque a gente já foi assim no passado, né? Não que eu queira trazer o passado para agora, não tem como, não tem mais volta. Mas tem muitas coisas que tem que ser mudadas. Nós hoje aprendemos com os nossos filhos, os filhos aprendem com a gente, né? Então é muita troca, muita informação. O excesso de informação é o que tem causado todos esses transtornos na nossa vida cotidiana. Se nós fossemos imaginar nós como uma máquina perfeita, como um computador, a gente não tem processador para processar esse número de informações que são jogadas para nós, né? E a gente está vivendo coisa que a gente nunca viveu antes, né? A gente sonhava, quando era jovem, que o mundo ia ter mais paz, que as doenças iam acabar, que as catástrofes não iriam acontecer. E hoje a gente está vendo tudo mudado, né? Tem catástrofe acontecendo, tem doenças que não existiam voltando. Então a gente tem que estar atento a isso, né? É um movimento humano, né? É a humanização que tem que ocorrer. Andréia? Eu penso que a gente tem que trabalhar em comunidade, né? E quando eu digo comunidade, somos todos juntos, né? Nós, enquanto instituição, falando aí da instituição escolar, junto aos pais. Então, é preciso fazer esse trabalho junto porque tudo acaba na escola. Então,
por exemplo, acaba não, chega na escola, ou parte dali, né? Porque é o primeiro lugar social, é o primeiro lugar de relação social da criança fora da família. Aí, além disso, muitas vezes as crianças e os adolescentes ficam muito mais tempo na escola do que com a família. Então, não dá para sobrecarregar a escola, mas também a gente entende que está faltando muito preparo aí para ter esse olhar, muitas vezes, dos pais. Então, é preciso que a gente tenha um trabalho que a gente consiga fazer também junto aos pais, para que eles consigam saber no que eles precisam ficar atentos, no que eles precisam observar. Por exemplo, violência sexual contra as crianças, né? Muitas vezes é na escola que a gente percebe, que a gente descobre. Violência doméstica. Então, a criança que sofre violência doméstica, ou que diretamente ou indiretamente, eu não sei nem se dá para falar indiretamente, porque vê a mãe, por exemplo, né, sofrendo violência, não dá para dizer que é indireta, ela só não apanha, mas também ela está sendo agredida, também é uma violência contra ela. E muitas vezes é na escola que a gente percebe ali um hematoma ou um entristecimento. A violência sexual também é na escola que a gente vai perceber por conta de mudança de comportamento, ou por vezes, né, como a gente tem ali aula de arte, aí um desenho acaba indicando alguma coisa, e aí a gente precisa ter um olhar sensível e buscar uma investigação, né? Então, acaba assim chegando na escola, embora concorde, não tem que ficar tudo para a escola, mas a gente precisa pensar num trabalho em conjunto para que a gente possa proteger os nossos adolescentes e as nossas crianças e que a gente possa repertoriar as famílias, né, para que elas consigam perceber sinais. Muito bem, Andréa, Moisés, eu vou fazer um rápido intervalo no programa, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate para você. Até já. Olá, nós estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre saúde mental de jovens e adolescentes, principalmente nas escolas. Para me ajudar nesse tema, tenho dois convidados, de forma presencial comigo em nossos estúdios, o psicólogo Moisés Luz, e também nos acompanha de forma remota, Andréia, que é pedagoga e psicóloga. Sejam muito bem-vindos. Vamos voltar então nesse segundo bloco, falando um pouquinho sobre esses serviços de apoio psicológico que as escolas, em tese, deveriam proporcionar para os seus alunos, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, a realidade não é igualitária em todo o estado de São Paulo, até por conta da gente ter muitas regiões de interior, aí 85% do estado é formado por cidades pequenas, e quando a gente faz essa comparação também em escolas públicas e privadas, a gente percebe também uma questão diferente aí em termos desse corpo multidisciplinar que dá apoio a esses alunos. Moisés. Tem muita diferença, né, de classes sociais e fica difícil, né, porque não existe assim o interesse, né, do governo em estar colocando pessoas para psicólogos dentro das escolas. Eu acredito que é muito difícil para a gente ter esse serviço dentro se não tiver uma coisa que venha de cima, né?
Porque é muito fácil falar que vai implementar, vai colocar uma lei, mas não tem profissionais, não tem concursos públicos para isso, né? Então eu acho que tem que mudar dentro da parte legislativa mesmo. Se não colocar em leis para que seja cumprida essas normas, vai ficar só no papel. E aí, quando a gente falou no primeiro bloco de multidisciplinaridade, quais seriam, ou qual seria o mundo ideal, digamos assim, Moisés, dentro de uma escola? Teria que ser uma escola com uma fono, um psicólogo ali disponível para qualquer tipo de observação, como a colega falou, porque os professores até observam, mas eles também não estão treinados para saber o que está acontecendo, né? Então, tem que ter uma especialização de forma geral, tem que ter pessoas qualificadas para isso. Então, não adianta a gente pensar só em colocar, né? Alguém vai lá e fala, ó, tem que ser feito isso, tem que ter ação. Se não tiver uma ação, não vai conseguir pegar toda essa demanda. Andréia. Precisa ter espaço de formação aí para os professores, né? A gente tem a lei 13.935, de dezembro de 2019, que fala sobre a obrigatoriedade em ter serviços de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Não exatamente de escola por escola, porque o objetivo não é fazer terapia, né? É pensar em psicólogos escolares, né? Mas que tenha uma equipe, né? Essa lei diz, de uma equipe de psicólogos e assistentes sociais por uma quantidade X de alunos, né? Então, uma quantidade X de escolas. Essa lei era para ter sido implementada até dezembro de 2020, mas aí a gente teve a pandemia que dificultou e depois a gente passou a esbarrar também numa outra dificuldade, que é por conta do pagamento desses profissionais. Então, foi preciso mudar aí um dos artigos, eu não vou saber dizer especificamente qual, da LDB, para que seja possível garantir o pagamento desses profissionais. Eu sei que já teve algumas discussões na Câmara, com o Conselho Federal de Psicologia, com representantes da Undime e outros representantes, para que a gente consiga garantir que essa lei seja de fato implementada, né? Até porque a gente precisa pensar para essa garantia, né, da gente conseguir olhar para a educação dessa maneira holística, a gente precisa pensar também na saúde mental daqueles que cuidam, né? Então, a gente precisa também cuidar dos cuidadores aí, de toda a equipe escolar, especialmente dos professores, né? Então, é preciso pensar a saúde mental dos alunos, né, dos estudantes todos, mas também daqueles que cuidam, porque para a gente cuidar, a gente precisa estar cuidado, né? E não sei se eu já posso entrar numa outra, numa outra questão que eu acho muito importante também para pensar a saúde mental, que é a Lei 10.639 de 2003, que garante o ensino de história e cultura africana. Porque a gente precisa pensar aí dessa maneira também. E os estudantes negros? Como é a saúde mental para esses estudantes negros? Será que é da mesma forma? Será que é da mesma forma por conta não da negritude, mas porque nós vivemos num país estruturalmente racista? Então, isso também aparece nas escolas. Eu trabalhei, né, por 10 anos num projeto onde a gente atendia crianças com transtornos relacionados à aprendizagem ou dificuldades na aprendizagem. Elas não aprendiam ali no tempo, vamos dizer assim, esperado para aquela série ano delas, né?
A gente se deparava com questões relacionadas à autoestima relacionada à aprendizagem escolar. Então, elas não conseguiam desenvolver na sua aprendizagem porque se sentiam menores em relação aos colegas. E quando a gente fez aí o mapeamento no município, a gente viu que a maioria dessas crianças eram negras e meninos. Então, a gente precisa também pensar nesse recorte, raça e gênero, para pensar também a saúde mental dentro das escolas. Esse ponto é bem importante, né, Moisés, que a doutora trouxe. Racismo, homofobia, enfim, preconceitos no geral, aí a homofobia especificamente falando de um recorte aí mais de pré-adolescentes, adolescentes, mas o racismo sim pode acontecer desde que são pequenos, que são jovens. Isso também, qual é o impacto na vida dessas crianças? A homofobia, o racismo são preconceitos que vêm de lá de trás, né? Então, hoje, o jovem, entre eles conseguem trabalhar melhor isso, né? Então, eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser feito com os pais, né? É os pais que têm que tentar assimilar esse mundo de diversidades para que o filho não tenha o comportamento inadequado dentro da sala de aula, né? Porque a criança, ela aprende por imitação. Então, se eu venho de uma família preconceituosa, isso vai espelhar na escola. Não tem como não espelhar, porque se ela aprende por imitação e o primeiro ambiente da criança é a família, ela vai levar isso com ela. E aí, hoje já está difícil, né? Porque você não consegue saber o que é racismo, o que é preconceito, o que não é, porque às vezes ela fala numa inocência e às vezes não, às vezes falou para machucar mesmo, porque a gente acha que a criança é inocente, ela é inocente até virar a página, porque eles também têm a maldade, tem tudo, porque vem da imitação, né? Então tem que ser feito um trabalho lá em cima, com os pais. Eles têm que ser, eu não sei se com cartilhas, se com como tem que ser feito, mas essa questão do preconceito ela é inaceitável hoje, porque a gente tem uma diversidade de pessoas e nós somos todos humanos, né? Eu acho que eu tenho muitos pacientes homossexuais, tenho os pacientes que são héteros, mas eu trato eles como iguais, são humanos, não me importa a vida íntima dele, não importa como que seja, mas esse ranço que vem do passado, que é muito difícil de se desgrudar dele, né? Então tem que ser feito um trabalho de conscientização, tem que ser feito um trabalho muito pesado, é pesado isso pra gente, né? Porque tem pessoas que elas são irredutíveis nisso. Elas têm a opinião delas e elas querem expor. E hoje a gente vive num mundo que todo mundo quer expor o pensamento. É muita exposição, né? É muita gente se preocupando com a opinião do outro e não tem espaço para a gente trabalhar, porque ele se expõe e eu achei um absurdo. Eu vi essa catástrofe que teve lá no Sul, uma pessoa falando que o povo de lá mereceu, né? Isso na rede social, e eu não sei como ninguém chega e vai e pune essa pessoa ou tenta orientar de alguma forma, né? Então, são pessoas que estão realmente com problemas de saúde mental. A saúde mental hoje ela é primordial, ela é prioridade para a gente, porque se a gente não tratar da saúde mental hoje, a gente vai ter uma fábrica de loucos aqui. E aí, quando a gente fala em saúde mental e a gente pensa em desempenho acadêmico, andam lado a lado? Qual é essa ligação? Olha, eu acho que essa coisa do empenho acadêmico, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu falei no começo, né? De não rotular. Hoje existe uma psicologia comportamental, cognitiva junto com a psiquiatria, eles têm uma forma de rotular as pessoas, isso também
como é que eu posso dizer, não que sejam abordagens que não tem que ser seguidas, mas tem que tomar muito cuidado para não estar rotulando as nossas crianças, nossos adolescentes, por conta da indústria farmacêutica também, que tem um interesse muito grande nisso. Hoje, para tudo, você tem que tomar remédio. Eu não acho que tem que tomar remédio para tudo. O remédio, ele é um regulador, né? A gente precisa tomar quando precisa, mas hoje, qualquer coisa que você vai no psiquiatra, ele já te receita um remédio, né? E também, na escola, também, apresentou um comportamento diferente, tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu bato muito nessa tecla, da gente não ter essa construção, senão vai acabar sendo igual o movimento manicomial, né? Nós psicólogos lutamos tanto para acabar no movimento antimanicomial, e hoje a gente está criando uma nova classe de pessoas diagnosticadas, né? O jovem hoje, ele usa o diagnóstico para justificar o fracasso, para justificar a incompetência, e não é isso. Às vezes ele está fracassando porque ele está com uma deficiência, mas que não é por conta de uma patologia, é por causa de um desenvolvimento dele que é diferente do outro, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa indústria de diagnósticos, porque senão todo mundo vai usar o diagnóstico para justificar a frustração, para justificar a incompetência, para justificar o fracasso. Não, e a gente sabe que as frustrações, para a criança principalmente, ela é necessária. A criança tem que se frustrar às vezes, né? Não tem que ter tudo na mão, porque senão ela não vai conseguir se desenvolver para conhecer a realidade do mundo, né? Então eu acho que é dessa forma que tem que caminhar a carruagem. Andréia? Oi. Você perguntou sobre a saúde mental e o desempenho acadêmico, né? Está intimamente ligado. O período do iluminismo fez essa separação, né, entre corpo e mente. Então, ou você pensa ou você tem corpo, algo nesse sentido. Está intimamente ligada a razão à emoção, tanto que a gente fala de psicossomatização. Eu entendo que é até uma redundância, né? Porque a psicossomática são questões psíquicas que vão para o soma, para o corpo. E se um não estiver bem, se o corpo não estiver bem, a mente também não está boa e vice-versa, né? Então, quando a gente se pergunta saúde mental e vida acadêmica, o que uma tem a ver com a outra, tudo está intimamente ligado. Sobretudo quando a gente pensa aí criança e adolescente, porque vamos lembrar da nossa época, né? Dos professores e professoras que a gente gostava, eram aqueles que eram mais amorosos, aqueles que eram mais rígidos, muito bravos, a gente lembra deles, sim, mas a gente lembra num lugar ali que não é muito gostoso, que é meio desconfortável. No entanto, aqueles que eram mais afetuosos, mais carinhosos, eu não estou dizendo de pegar no colo, mas de ser humano, né? De humanizar também a educação, né? De entender que a gente trabalha na relação. Vygotsky, que é um autor, um psicólogo intimamente ligado à educação, né? Ele fala sobre a aprendizagem a partir das relações, né? Então, a gente aprende a partir das relações, todo tipo de aprendizagem, e a escolar não é diferente. Então, sim, é preciso que a gente esteja bem para a gente conseguir assimilar aquilo que está sendo ensinado, para que a gente consiga pensar, para que a gente consiga usar todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade de pensar, de perguntar. Paulo Freire fala da pedagogia da pergunta. Então, é importante que a gente possa possibilitar que a criança, o adolescente, pergunte, questione, falando aí sobre bullying e cyberbullying, né? Então, a gente precisa trabalhar, assim, as diferenças. Somos diferentes, sim. Então, a gente precisa trabalhar esse respeito às diferenças na escola, para que
Freud fala do narcisismo das pequenas diferenças, né? Que essas pequenas diferenças, então, que se tornam grandes. Eu sou, sei lá, eu moro numa região que é economicamente melhor do que a região que você mora, ainda que seja no mesmo bairro, vamos dizer assim. Esse é o narcisismo das pequenas diferenças, né? Por exemplo. E isso vai fazer com que aquela criança ou adolescente se coloque num lugar superior a outra, e aí vem o bullying ou o cyberbullying, né? Sobretudo o cyberbullying, porque tem um distanciamento, né? A tela faz isso, a internet te permite um encorajamento que às vezes ali no presencial não te permite, né? Então, a gente poder trabalhar aí as diferenças, repertoriar, como eu falei, das crianças negras, né? Trazer identificação para a sala de aula, então trazer príncipes e princesas, livros que tenham príncipes e princesas negros, porque, por exemplo, eu sou uma mulher negra, cresci vendo príncipes e princesas nos livros que eram referências brancas, então como que eu me identifico? Né? Sendo o que é belo, o que é bom, o que é forte, são referências brancas, né? Então, que a gente possa repertoriar os professores também, toda a comunidade escolar, né? Para que compreenda dessa importância de levar essa identificação, de ter um letramento racial, né? Que é essa leitura de mundo, essa leitura racial, a leitura do racismo estrutural, para que a gente possa compreender ali, porque o racismo ele acontece nas frestas, nas entrelinhas, poucas vezes é aquele racismo do enfrentamento mesmo, né? Para que a gente possa combater tanto racismo, quanto homofobia, quanto qualquer tipo de bullying, e muitas vezes aquela criança que pratica o bullying, ela está querendo diminuir o colega, né? Então, por que ela está querendo diminuir o colega? A gente precisa se perguntar, se eu estou bem comigo, se eu estou bem com quem eu sou, por que eu preciso diminuir o outro? Então, muitas vezes eu quero diminuir o outro para que ele fique menor que eu, porque eu estou me sentindo pequeno. Né? Então, se eu já estou me sentindo grande, estou me sentindo bem, um dos caminhos é eu querer puxar o colega também para vir, vem junto comigo, vamos lá, vamos junto, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala de bullying, por exemplo, a gente precisa pensar naquele que está sofrendo e naquele que está praticando também. Porque tem sofrimento dos dois lados aí, a gente precisa estar atento e compreender e chamar ali tanto as crianças e os adolescentes, quanto os familiares, para compreender o que é que está acontecendo. Muitas vezes, em casa, há também falta de espaço para falar, às vezes tem uma violência ali no não permitir que a criança fale, ou o adolescente, ou um fechamento dos adultos ali que estão na relação com as crianças, um fechamento de escuta. Então, é um trabalho em conjunto, sim. E, voltando à pergunta, acho que eu fui abrindo demais, né, na minha resposta, sim, está intimamente ligada à saúde mental com o desenvolvimento acadêmico, o desempenho acadêmico, sim. Moisés, você gostaria de complementar, finalizar? Eu só acho que uma das coisas que não foi falada aqui também, apesar da gente viver um estado laico, eu acho que a espiritualidade tem que ser trabalhada também, com esses pais, com essas... Porque o sagrado é um arquétipo muito forte, né? Porque o que a gente tem de sagrado hoje na nossa vida, né? A gente tem a cama que a gente dorme, a gente tem a mesa que a gente come, nosso trabalho é sagrado, mas o ambiente é profano, né? Então a gente tem que ter a espiritualidade também, eu acho que ela tem que estar dentro desse âmbito. Nós somos corpo, alma e espírito. Bem, gostaria de agradecer demais a presença hoje dos especialistas que estiveram no programa conosco, lembrando que a Assembleia Legislativa
aprovou o projeto de lei 382 de 2023, que institui o programa de saúde mental nas escolas públicas de todo o estado. Mais uma vez, agradecemos demais a sua companhia e até a próxima.